Olá galera, me chamo Alessandro Rabelo, sou professor do SESC Pernambuco. Estou hoje aqui para passar para vocês algumas dicas importantíssimas sobre o movimento circular uniforme. Tem incidência no Enem, gente, vamos ficar ligado aí porque o movimento circular e uniforme ele tem um peso no Enem. Vamos lá? Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe a nossa aula. Pois é, o movimento circular uniforme, ele tem uma certa incidência no Enem, gente. A gente precisa ter esse cuidado porque a mecânica, ela tem cerca de 5 a 6 questões no Enem. Essa mecânica é chamada mecânica clássica ou também a mecânica newtoniana. Esse movimento acontece quando sua trajetória é circular e o módulo da sua velocidade permanece constante no decorrer do tempo. Tá, mas você pode até perguntar assim, mas como é que eu faço para entender esse movimento circular uniforme? Bom, algumas coisas são importantes lá da geometria. A gente precisa lembrar de circunferência, precisamos lembrar do π, precisamos lembrar do 2πr que a gente estuda lá na geometria, precisamos lembrar do tempo, da velocidade e assim vai. Então, em nosso cotidiano é muito comum observarmos certo tipo de movimentos. Por exemplo, movimento do ventilador, movimento do ar-condicionado, do compressor lá fora do quarto da gente, da sala, etc. Das rodas de um carro, do automóvel, da bicicleta, do liquidificador, gente, da batedeira, né? Então esses movimentos, eles são muito importantes para que a gente possa definir alguns conceitos físicos dentro da mecânica. Todos esses exemplos de aparelhos estão contribuindo muito para a resolução de questões no Enem. Mas vejam uma coisa interessante que eu consegui aqui trazer para vocês. Vejam. Só temos energia elétrica em nossas casas, primeiro devido à energia mecânica dos rios, que movimenta grandes turbinas, que através do seu movimento circular gera um grande campo magnético nessa turbina e por sua vez gera energia elétrica. Então, se não tiver esse movimento dessa turbina de maneira circular, não temos energia elétrica em nossa residência, em nossas casas. Outra coisa também que eu achei interessante trazer para vocês, só temos água em nossas casas porque são instaladas bombas nas elevatórias com grandes motores que têm uma rotação muito alta e essa rotação é suficiente para trazer água para as estações de tratamento e essa estação de tratamento conduzir essa água até as nossas residências. Outra coisa importante no movimento circular é também o movimento da Terra. Então só temos o brilho do Sol pela manhã porque a Terra tem seu período de rotação em torno do seu próprio eixo. Então esses movimentos, eles são importantes e a gente precisa defini-los durante o nosso estudo, nosso cotidiano, para associar com questões. Mas você pode até pensar assim, como é que eu vou tentar sempre lembrar dessas coisas, desses conceitos? É verdade que você tem que se esforçar para lembrar desses conceitos físicos, porque eles estão presentes em nosso dia a dia. Outra coisa que eu consegui trazer para vocês, refletirem sobre o movimento circular, é que só temos sinais de televisão em nossas casas, como um formato HD ou formato analógico, devido ao movimento circular dos satélites, que são movimentos geoestacionários ao redor da Terra. Então esses satélites, eles são postos, eles são colocados a uma determinada altura da Terra, cerca de 300 km de altitude, 400 km, 500 km no máximo. E esses satélites, eles executam o movimento circular ao redor da Terra, com a sua própria velocidade, porque a velocidade da Terra é em torno de 108 mil km por hora e os satélites também passam a ter essa mesma velocidade, tá? Mas não tem perda de informações, não temos perda de informações, não temos perda de imagens, não temos perda de som, porque os satélites eles estão lá fixos e fazem a reflexão das imagens até as nossas casas. Ok, gente? Outra coisa interessante que a gente precisa lembrar sobre o movimento circular uniforme é o movimento dos carros depende da passagem de marcha. Então, muitas pessoas estão aí dirigindo o seu carro ou dirigindo a sua moto e estão esquecendo o quê? Nas engrenagens, elas dependem de catracas, dependem de coroas. E essas engrenagens, elas são interligadas umas às outras. Por que são interligadas umas às outras? Porque essas engrenagens, elas fazem com que as velocidades vão aumentando ou vão diminuindo. Então, com a sincronização dessas catracas, elas fazem com que a movimentação desses objetos, do carro, da moto, seja mais fácil no seu locomover.
Outra coisa também interessante no movimento circular, que a gente tem no nosso cotidiano, são os relógios analógicos. O movimento dos ponteiros de um relógio, eles dependem do movimento circular, da sincronização também interna das catracas que ficam lá no interior do relógio. Enfim, muitos e muitos objetos precisam desse tipo de movimento. Tá? Movimento circular uniforme, a gente pode ter ventiladores, bicicletas, helicóptero, pneus. Imagina aí um avião para poder fazer um percurso de uma cidade para outra. O movimento desse avião, ele precisa inicialmente de uma alta rotação de uma turbina. A turbina, ela tem uma velocidade muito alta para poder adquirir uma certa velocidade para que o avião consiga uma determinada altitude. Né? Helicóptero também precisa de movimento de duas hélices, uma hélice horizontal e outra hélice vertical. O conhecimento preciso sobre o movimento circular permitiu a construção de quê? Construção de satélites de comunicação, que são satélites artificiais, porque o que a gente conhece de satélites no nosso dia a dia é o satélite natural, que é o da Terra. O satélite natural da Terra é a Lua, é natureza, é natural. Porém, os satélites artificiais, eles estão em movimento circular, estão acompanhando a mesma rotação da Terra, estão girando junto com a Terra e fazendo com que as comunicações cheguem até a nossa residência. Também existe o sistema que é o chamado GPS. Hoje é fácil a gente fazer uma localização de uma casa, localização de um comércio, de uma clínica, porque a gente pega o nosso celular e localiza rapidinho o endereço, a fachada da casa. Hoje está muito fácil, é só usar o Google Maps e aí está tranquilo. Né? Então esse sistema de posicionamento é o que a gente chama de GPS, Sistema de Posicionamento Global. Os ponteiros dos relógios, por serem analógicos, eles descrevem o movimento circular. Então, normalmente em nossas residências nós temos o relógio com 3 ponteiros, mas tem gente que tem relógio analógico com 2 ponteiros, que são os ponteiros das horas e os ponteiros dos minutos. Mas tem residência que tem um relógio com 3 ponteiros, das horas, dos minutos e dos segundos. Ué, e o que quer dizer isso? Cada um dos seus ponteiros executa um movimento diferente. Pelo fato de desenvolver movimentos diferentes, eles também desenvolvem velocidades diferentes. Então, nosso objetivo é estudar o movimento circular uniforme, que por definição é um movimento cuja velocidade escalar ela é instantânea. Por que ela é chamada de instantânea? Porque nós, ao observarmos o relógio, a gente vê o ponteiro do relógio em uma determinada velocidade. E essa velocidade ela pode ser constante. Ela muda de posição, ela muda de direção, mas ela é constante. No movimento circular, ele também pode ser chamado de acelerado ou um movimento retardado. A velocidade tem sua intensidade variando com o tempo. Então, o ponteiro do relógio, ele pode desenvolver uma velocidade vetorial que tenha intensidade, tenha direção e tenha sentido. Um exemplo simples para a gente imaginar sobre o movimento circular. Considere um móvel que descreve um movimento circular uniforme, com velocidade constante. Ou seja, a velocidade constante ela não muda, ela é o mesmo valor do início ao fim. Entre uns pontos, por exemplo, P1, um ponto inicial, P2, um ponto final, e assim por diante. Esses pontos citados, eles vão percorrer uma trajetória ou uma pequena trajetória. Essa pequena trajetória, esse pequeno espaço que o ponteiro do relógio vai percorrer, esse ponteiro é denominado ΔS. Então ele vai percorrer um pequeno deslocamento, uma pequena distância. Então essa pequena distância que ele percorre é um arco de circunferência. Esse arco a gente chama ele de ΔS, que é o deslocamento do móvel. Então podemos definir a velocidade escalar média ou a velocidade escalar desse ponteiro do relógio pela fórmula V igual ΔS sobre ΔT. Então esse ΔS é chamado deslocamento escalar. Esse ΔT é chamado o intervalo de tempo. Então cada um dos ponteiros do relógio, ele executa movimentos e esses movimentos são deslocamentos. Esses deslocamentos são conceitos físicos. O primeiro conceito físico dele é o ΔS, é o deslocamento. O segundo conceito físico é o ΔT,
que é o tempo gasto para dar uma volta completa. Bom, mas aí o que é que eu vou precisar, Alessandro, entender sobre esse ponteiro do relógio? Você precisa entender que nas questões do Enem, normalmente eles pedem a velocidade escalar ou velocidade linear. Mas a velocidade escalar, ela é a razão entre ΔS e ΔT. Tem também a velocidade angular, mas a velocidade angular, ela vai depender especificamente de uma relação ou de uma razão entre duas grandezas que são muito importantes, que é o 2π sobre t. Ah, mas e esse π aí, Alessandro, para a velocidade angular? Esse π para a velocidade angular, ele é 180 graus. O π para a velocidade escalar é 3,14. Vamos lá? O π para a velocidade angular é 180 graus. E o π para a velocidade escalar é 3,14. Então, cuidado para não misturar as duas informações. Então, veja, para eu descobrir a velocidade escalar de um ponteiro do relógio, eu preciso saber o ΔS, que é o 2πr, e eu preciso saber o ΔT, né, que é o período de rotação ou o período de movimento que ele gasta para dar uma volta completa em torno do seu eixo. Mas o que é período, Alessandro? Nós chamamos de período de um movimento circular uniforme ao tempo gasto necessário para que o móvel execute uma volta completa em torno do seu eixo, fazendo um movimento circular, uma volta completa. Toda essa volta completa que é feito é chamado ΔS ou 2πr. Todos sabem o que é 2πr lá pela geometria. 2πr, 2 vezes π, quer dizer 2 vezes 3,14, e r quer dizer o raio da circunferência. Mas o que é o período, Alessandro? O período é o tempo gasto para dar uma volta completa. Apenas uma volta completa em torno do seu eixo. Mas isso só acontece para os relógios? Não. A gente pode envolver a Terra, a gente pode envolver o pneu da bicicleta, a gente pode envolver o caminhão que se desloca de um ponto para outro e assim sucessivamente. Tá? Quando eu tenho também nesse ponteiro dos relógios o movimento que esses ponteiros fazem, cada um movimento, cada uma volta completa que esses ponteiros fazem, eles também executam frequências. Então, cada uma volta que dá é ΔS. ΔS é 2πr. Ah, mas o que é que tem a ver período com frequência? Bom, o período é o tempo que gasta para dar uma volta completa. E frequência? Frequência é o número de voltas que dá em torno do seu eixo. Exemplo. Então, se eu tenho um motor e ele dá o eixo dele dá cerca de 200 rotações por segundo. Essa informação, 200 rotações por segundo, quer dizer 200 voltas a cada um segundo. Essa quantidade de voltas, que a gente chama, é a frequência. Tá? 200 voltas. E quando eu tenho essa informação, 200 voltas por segundo, ou 200 RPS, eu posso converter esse RPS por Hertz. Qualquer unidade que eu precise no sistema internacional, eu vou precisar associar a frequência a Hertz. Tá? Então, frequência significa dizer o número de voltas em torno do seu eixo. Bom, mas aí, voltando ao assunto do relógio, bora lá. O ponteiro das horas, ele dá quantas voltas durante um dia? O ponteiro das horas, ele dá cerca de 2 voltas durante o dia. Porque o ponteiro das horas, uma volta dele, 12 horas. Com mais outra volta, 12 horas. Então, em 24 horas, o ponteiro das horas dá 2 voltas. Sim, professor, mas aí, e o ponteiro dos minutos? Aí vocês ficam para pensar. E o ponteiro dos segundos? Vocês ficam para pensar. Fica a dica aí para vocês, tá? Então, recapitulando, frequência significa dizer número de oscilações completas, número de voltas completas, e a unidade que eu preciso representar essa frequência é em Hertz. ΔT, o tempo gasto para dar uma volta completa. Tá? Mas outra coisa que eu preciso saber, professor, além de velocidade escalar ou velocidade angular, eu preciso lembrar que no movimento circular os corpos têm uma aceleração. Essa aceleração que os corpos desenvolvem no movimento circular,
ela é chamada de aceleração centrípeta. É aquela aceleração que puxa para o centro de massa de qualquer corpo. Por exemplo, no caso da Terra, a Terra tem sua aceleração centrípeta? Sim, porque existe uma força de atração gravitacional que mantém a Terra a uma certa distância do Sol, que é o centro do universo. Então essa força de atração tem também uma aceleração denominada centrípeta, puxando a Terra para o centro de massa do Sol. Todo objeto que descreve um movimento curvilíneo apresenta um tipo especial de aceleração, ou seja, fez um movimento circular uniforme, tem sobre esse movimento uma aceleração denominada centrípeta. Essa aceleração sempre aponta para o centro de curvatura. Não tem essa de dizer, aceleração centrípeta, os corpos são arremessados para fora. Não. Aceleração centrípeta está dizendo puxar para o centro de massa do corpo. Se for, por exemplo, arremessado para fora, essa aceleração ela não é denominada centrípeta, ela é denominada centrífuga. Tá? Então, essa aceleração sempre aponta para o centro de curvatura da trajetória e é sempre perpendicular à reta tangente que passa pela posição que o corpo ocupa. Mas outro exemplo de aceleração centrípeta, Alessandro. Bom, um outro exemplo de aceleração centrípeta é como quando as pessoas pegam um chaveiro que tem uma cordinha e as pessoas ficam girando aquela chave, né, como um brinquedo, para passar um tempo. Então, o dedo que está girando a chave está fazendo com que o corpo permaneça em movimento circular e uniforme. Sim, mas a cordinha está executando uma força. Aquela força que prende a chavinha ou o chaveiro é denominada força centrípeta. Tá, mas e força centrífuga? A força centrífuga ela é encontrada muitas vezes quando a gente vai fazer coleta de sangue. Né? Na coleta de sangue, o sangue é retirado e é colocado lá numa centrifugadora para fazer a separação do plasma. Então, cuidado, a aceleração centrípeta pode ser uma questão que venha a ser cobrada no Enem este ano. Né? Mas como é que eu faço para descobrir essa aceleração centrípeta, Alessandro? Bom, para descobrir essa aceleração centrípeta, eu preciso saber qual é a velocidade linear do corpo e o valor do raio que ele descreve. Então, se eu sei o valor da velocidade que ele descreve, se eu sei o valor do raio dessa circunferência, é só eu fazer a raiz quadrada. É só fazer a velocidade ao quadrado e dividir pelo raio. Fazendo essa razão, a gente encontra o valor dessa aceleração denominada centrípeta. Outra coisa que a gente não pode esquecer é sobre a transmissão dos movimentos. Né? Então, transmissão de movimentos existem muitas situações. Antigamente a gente tinha em casa uma vitrola e na vitrola colocava-se um LP, pretão, né, antigo. Depois a pessoa queria escutar mais outra música, colocava outro LP em cima. Então, a soma de LPs vai fazendo com que haja sempre um movimento constante, sempre um movimento com a mesma aceleração. Né? Então, quando eu tenho uma transmissão de movimentos, como, por exemplo, polias ligadas por um mesmo eixo e polias ligadas com eixos diferentes. É simples. As polias que são ligadas por um mesmo eixo é o exemplo de vitrolas, relógios, discos, CDs e assim por diante. Mas como é que eu faço para entender essa transmissão dos movimentos, Alessandro? Bom, como é mesmo eixo, a dica que eu dou para vocês é mesmo eixo de rotação, quem tem maior raio tem a maior velocidade linear. Como é? Quem tem o maior raio tem a maior velocidade linear. Mas o que é que acontece com a velocidade angular? Elas são iguais. Como assim eu vou entender que a velocidade angular é igual? Porque se eles são ligados por um mesmo eixo, pensemos juntos. Relógio, 2 ponteiros, 3 ponteiros justapostos, juntos, mesmo eixo, tem a mesma velocidade angular. Então, quando o ponteiro das horas abre um ângulo, o ponteiro dos minutos também. Então, esse ângulo é o mesmo. Por isso que a gente diz mesma velocidade angular, porque o ângulo é o mesmo. Se ele dá, por exemplo, o ponteiro dos relógios ele dá uma volta completa, o ponteiro dos minutos também dá uma volta completa. Então, essas frequências elas também serão denominadas frequências iguais. Então, quando a transmissão dos movimentos tem, por exemplo, polias ligadas por o mesmo eixo, a velocidade angular é a mesma.
a frequência é a mesma. E assim por diante. Transmissão de movimentos, agora, ligados por correias, são chamadas correias solidárias, como por exemplo a corrente da bicicleta, ligado por catracas, e assim vai. Então, se são eixos diferentes, as coisas mudam de figura, preste atenção nisso aí. Eixos diferentes, a velocidade linear é a mesma, mesmo eixo de rotação, a velocidade angular é a mesma. Tá? Então, lembrete, preste atenção. Quem tem maior raio tem menor velocidade angular, tem menor frequência e maior período de rotação. Bom, galera, muito obrigado. Espero ter contribuído muito para o seu conhecimento. Valeu! O SESC ajudando você a crescer e desenvolver.